lá o encontro. É o encontro. Eles levaram os alunos para jogos Hum. interculturais, quilombola. Ah, é os jogos da capoeira que o pessoal que elas iam participar, não é? Que a escola Isso. participa. Uhum. Então elas estão lá. Aí ela não tem. A Sky falou que agora que ela conseguiu chegar no hotel. Nossa, A menina vai levar sei. os meninos pra jantar ainda. Tá as duas. A Maria Uhum, Umbelina e a Nazaré. uhum. Sem problema, não. A Acho que aula foi vai estar sexta. gravada, né? Elas veem depois Uhum. essa finalização. Então, assim, hoje era para o Christian estar, né, retornando, só que como a gente não terminou a nossa aula, e eu falei não, eu queria terminar com o pessoal para a gente finalizar, e aí na quinta-feira ele estará aqui com vocês, tá? Aí, Vou mudar minha câmera aqui. então, na quinta-feira ele retorna com a continuidade do nosso conteúdo, certo? E aí a gente já vai estar organizando nosso tempo comunidade, né? Que a gente já deveria ter, já está se organizando para isso. No entanto, como ele teve essa viagem, a gente esperando, aguardando um pouquinho, né? Você quer falar alguma coisa, Kátia? Vai ter saído um pouquinho. Boa noite. Não, eu estou aqui. É que eu estou com dificuldade no meu áudio na tela. Estou tentando ligar minha câmera, Ai, meu mas ela Deus. não quer ligar, tudo bem. Eu consigo ouvir vocês. Tá? Boa noite, pessoal. Tá Que bom. tenhamos uma ótima aula. Opa, com certeza. Então vamos lá, vamos continuar, né? Então tudo bem, sem problemas, né? A gente dá uma paradinha. Eu prefiro que normalmente o Christian ele gosta de trabalhar assim, ele dá o conteúdo, né? Vai trabalhando, ele para, certo? Eu prefiro que nesse momento que a gente esteja em aula, quem quiser interromper para falar alguma coisa, né? Não tem problema, porque aí fica mais dinâmica ao meu ver, né? No meu caso. Mas eu entendo também as questões da câmera, do áudio, né? Ele também, né? Nós temos esse probleminha que a gente direto acontece isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação, né? Certo. Alguém lembra onde a gente parou na aula passada? Então, assim, né? Vamos só retornar aqui, deixa eu fazer a volta dele aqui, só para quem não viu, ver o que a gente estava estudando na aula passada, né? Então, nós começamos aí a questão dos valores, né, civilizatórios, né, afro-brasileiros, mas a gente também tem que pensar que isso faz parte da cosmovisão africana, né? Então, isso aí já é de praxe, nós temos que conhecê-los para compreender como que se comporta e se trata a própria comunidade, né, a nossa comunidade quilombola, e como nós recebemos tantos costumes que a gente tem essa variedade tão grande na população brasileira, certo? Então, dando continuidade, nós vimos aqui a Zoilda Trindade, né, que ela fala muito, né, ela trabalha muito trabalhava, né, sobre as questões dos valores civilizatórios, né, sobre uma ótica cosmogônica dos povos, países, etnias e também do tronco linguístico banto, que tanto o nosso Christian fala, né? Então a nossa linguagem ela vem desse tronco linguístico que é riquíssimo, né? E também com relação à questão nasal, né, a questão da fala, de letras que aparecem onde não existe.
que é a dificuldade da pronúncia, né? A origem de certas palavras que nós temos, né? Então, ela vai trazendo essa variedade, né? E ela é muito interessante da gente poder estar estudando. E temos aí esta pessoa que nos traz muitos conhecimentos, que é a Zoilda, né? Ela poderia ser uma referência, né? Para os nossos, até para os planos, no caso, para o PPP da escola, né, para os projetos que a gente possa desenvolver na escola, né, possa ser referência, e aí em todo o nosso decorrer no desenvolver da unidade escolar, né, quilombola. E aí, com isso, nós vimos aí quais são esses valores, né, esses valores já foram tratados em outras aulas, né, com o Christian, ele falou de algumas. Parte desses valores estão presentes, muito presentes na nossa disciplina, mas a gente também tem que pensar que esses valores eles estão presentes nas demais disciplinas do próprio curso, certo? E o que a gente tem que pensar é que diante delas esse círculo, essa visão circular, ela vai organizar toda a nossa vida, mesmo que de forma implícita, mesmo que a gente não consiga perceber, esses valores vão estar presentes na forma de tratar de cada sociedade, de cada comunidade, mesmo que não sendo perceptível, mas claro que esses valores eles precisam estar presentes sempre dentro de uma escola quilombola, e eles precisam ser evidenciados, certo? E fortalecidos para que também fortaleça a comunidade, né? Então, você se perceber no meio desses valores vai fazer com que a nossa própria, a própria cultura da comunidade, ela seja, né, externada. Mas não só isso, mas que ela possa criar um devir em cada um de nós, em cada um dos alunos que estejam ali, em cada um dos professores, na comunidade em que essa escola esteja presente e até na própria comunidade, até nos anciãos da comunidade, dos anciões até o mais novo, né? E esse devir é o que vai impactar, é o que vai fazer com que a gente possa mudar muito do nosso cenário que está acontecendo aí que vem acontecendo, né? Com tanto preconceito, com tanta preconceito religioso, né? Racial, e a gente vai indo para muitos outros, né? A nossa ideia aqui não é só falar, né? Da parte que nos cabe, mas também aquela parte que nos ataca. E ele nos move. E é por isso que eu trago como devir. Porque ao mesmo tempo que a gente percebe essa dificuldade que nos empata e que nos toca, faz com que a gente possa ir além e caminhar, perceber o que está acontecendo e poder mudar aquela realidade, né? E isso também deve afetar cada um dos que estão em volta, né? De toda a comunidade. E o principal é a escola, né? Porque nós estamos tratando de uma educação escolar, né? Então, quando a gente fala da comunidade, para que essa comunidade realmente seja inserida dentro da comunidade escolar, né? Então, nós temos duas, a comunidade quilombola e a escola como comunidade. E uma tem que estar dentro da outra. Mas quando eu falo que uma tem que estar dentro da outra, não no ponto de vista de dizer, que eu preciso criar limites. De certa forma, sim. Mas no caso desses valores civilizatórios que a gente está trabalhando aqui, isso aqui, ele não pode ser impedido, não pode haver essa limitação. Isso tem que se adentrar como uma forma de um fluxo, como uma forma de um líquido, de água, né? Então, o que a gente tem que perceber? Que eles têm que estar presentes o tempo inteiro, dentro da escola, certo? Continuando, né? Então, nós vimos a questão da circularidade, vimos aqui um jogo matemático, vimos a capoeira, que é algo que a gente algo que a gente pode tratar muito dentro da escola, as ideias de círculo, né?
Vimos aqui a religiosidade que é tão presente, tão aflorada, tão pertencente. É ela que vai mover toda a comunidade, é ela que vai fazer o desenvolvimento, né, da comunidade também. Nós temos a corporeidade, certo? Essa corporeidade ela é tratada porque o corpo, ele não só se movimenta de uma forma diferente, mas também porque ele se apresenta como tratando, como trazendo toda a sua ancestralidade, todos os seus antepassados. Temos aqui também, agora não passou, passou, a musicalidade, que é algo que está muito presente, essa forma de falar cantado, né? O jeito de se falar, né? Então, essa dança, essa forma de resposta do corpo com relação à música, né? Então, é algo é completamente diferente daquilo que a gente tem que são dos brancos, né? Então, a comunidade negra, ela possui uma ideia que as pessoas atribuíram como gingado, a ginga, né, que é tratada em todos os ambientes, né. Nós temos também, ainda da musicalidade, a forma de falar, que também ela vem trazendo aí na nossa musicalidade, ela vai buscar, né, retratar a realidade, né, vai trazer força por meio da fala, da música, né, vai acalentar, vai aconselhar, né, então, a música é aquele momento de conversa, né, para quem está inserido nessa realidade, é por ali que você vai compreender. É quando vão acontecer também afetos, né? Vão acontecer momentos de afetações, momentos de encontros, né? Aquilo que estava, que foi, que passou, eu vou conseguir sentir aquilo que o meu antepassado, meu ancestral sentiu, né? Então, é uma forma também de se comunicar. Nós temos aí a música, que a gente já viu. Nós temos a questão da memória, né? Então, a memória é algo importantíssimo, é tratado na nossa disciplina, né, como foi falado na aula passada, e é por meio da memória que a gente mantém todos os nossos costumes, todos os nossos ancestrais, é por meio da memória que a gente leva tudo que a gente o que estava presente antes, né, desde os primórdios, desde o início, antes da diáspora, né, durante e depois. Então, é nessa condição que ela precisa se manter, e é algo que está se perdendo. Às vezes, não estou tratando da própria comunidade quilombola, mas quem sai dessa comunidade, ela pode perder, sim, né? E muitos, a gente viu, a gente já percebe, já sabe que perderam, sim, né? Os seus traços, a sua memória, de onde veio, né? Isso a gente já tinha até conversado, tanto na aula passada como nas aulas anteriores. Por isso, levamos a nossa ancestralidade, né? A ancestralidade, a memória e a religiosidade, elas caminham muito juntas, porque são, não posso dizer que são pilares, porque nós temos vários ali que a gente já falou sobre esses valores, mas a ancestralidade, ela nos remete ao respeito e também à memória daqueles que já se foram, né? A forma de como viver, como se tratar, né? Como uma possibilidade de como a gente vai caminhar para frente, de como a gente precisa, mas que ao mesmo tempo que a gente vá para frente, a gente sempre tem que estar voltando no passado, né? Nos nossos ancestrais, nos identificando, né? Então, isso também nos move para a nossa identidade, né? Então, a ancestralidade, ela vai levar, vai fazer com que você tenha ou crie, né, a sua identidade. Então, e aqui eu trato, assim, eu tenho um apreço sobre a questão da ancestralidade. Por quê?
Porque quando você consegue se identificar, né? Você consegue construir a sua identidade por meio dos seus antepassados, você sabe quem você é. E talvez em alguns locais não seja perdido os costumes, né? Algumas comunidades não acabem, né? Porque a gente pode pensar na ideia na busca na saída dessa comunidade. Então, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão para a cidade, na cidade sofrem condições de preconceito, mas vão para tentar uma busca de cursos superiores e tudo mais. E nisso se perde. Então, a sua identidade, ela é apagada às vezes. Às vezes não, você não consegue manter, mas tudo isso depende muito de quanto a pessoa está ligada à sua ancestralidade, né? Então, essa ancestralidade, ela vai estar sempre presente, né? Você nunca estará só. Então, você não está só. Você é acompanhado de todo aquele seu antepassado. Então, por isso, a gente nunca diz que está só. Por isso, nunca se diz que está só. A pessoa, ela está ali, fisicamente, mas espiritualmente ela não está. Então, ela carrega o peso de toda a sua espiritualidade. E ela tem que saber. E a partir do momento que ela se afasta, ela pode, em determinado momento, se esquecer. Então, é necessário isso. É necessário. E eu vejo que no Brasil, em todo o nosso território, isso foi perdido em determinados locais. Foi perdido. Então, é necessário. Então, o curso, vejam que vocês, como atores, no caso de professores, de educadores, né, de estarem ali aconselhando, estarem dentro da escola quilombola, vocês recebem um papel muito importante. Não é só de estar ensinando de forma com a educação dos brancos, que a gente sabe que a gente acaba que a gente precisa, né? Ir lá pegar um pouquinho. Mas porque vocês mantêm vivo aquela cultura, a ancestralidade, a memória, né? Todos esses valores vocês mantêm. E isso é que se torna forte. E esse é o nosso diferencial, né? Vocês não precisam ir buscar fora. O que está dentro já é riquíssimo. Riquíssimo. Então, vamos continuar. Certo? Bem, então nós vamos pelo cooperativismo. O cooperativismo, né, a gente tem que pensar que é aquele viver em comunidade. Então, na aula passada eu falei que é aquela questão que a ética já trata. A gente tem que pensar, é pensado de uma forma não individual, mas de uma forma coletiva. Então, esse coletivo, ele sempre é carregado. E aí, retorna na questão da ancestralidade, certo? Eu não estou só, né? Se eu fico só, eu crio uma condição de fragilidade para mim. A questão de precisar de alimento, na questão de sobreviver, na questão de se manter em um determinado local ou espaço. Então, a gente tem que pensar que o cooperativismo ele é muito mais amplo do que somente eu estou ajudando eu estou fazendo uma boa ação. Não. Isso é um valor. Isso é vida, né? E me impressiona como lembrando da fala do Christian também, né, que essa questão do individualismo é do branco, foi o branco que criou. E, de fato, isso é carregado como se fosse algo bonito. Você pensar em si somente, né, você só pensar com o que você tem que comer e não pensar no outro, né. Então, quando você chega em um local que sempre tem comida a mais, né, isso que é algo que o Christian já trouxe, é um pensamento do próprio cooperativismo. De que se alguém chegar, eu tenho como dividir.
né? Isso também é muito tratado nos terreiros, né? Então, os terreiros, eles têm essa ideia e você não vai desperdiçar. Sempre vai ter comida e sempre vai ter o destino para essa comida. Então, é interessante. Essa questão do cooperativismo é muito mais ampla. É bom a gente pensar que eles vão se entrelaçando de uma forma tão complexa e tão simples ao mesmo tempo, que não tem como a gente falar de um e não falar do outro. Mas vamos continuar. Pensando por esse lado, nós temos a nossa oralidade, que eu acho que é uma das coisas que, no meu caso, eu cresci sempre, né? Sempre em roda. Então, quando a família juntava, já organizava-se a roda, os mais velhos sentavam, os meninos sentavam no chão em volta, né? E iniciava a contagem de histórias. Histórias que não eram para o nada, não era somente para se divertir, era para contar aquilo que acontecia da família. É uma forma de oralidade. Nesse momento que essa expressão oral vem à tona para tratar de coisas da memória e da ancestralidade, é aí que se perpetua. Por isso que nós ainda temos, por isso que ainda existe a ancestralidade, por isso que ainda existe a oralidade, porque isso é expandido, isso é disseminado, isso é nem disseminado, isso é repassado para os outros por meio da fala, né? Então ela é potencializada, essa fala. Ela não é para nada. Ela tem uma intenção, né? Ela é intencional, né? E mesmo que você pense que é uma fala meio deslocada, não, né? Então nós temos diversos contos, né? Diversas histórias que vem trazendo aí, ó, condições que nos mostram. Ó, Nego Bis. Isso. E ativistas. Quer falar, Rosana? Se quiser falar, pode falar. Não, é porque eu estava lendo sobre ele. Semana passada eu até comentei que eu estava lendo sobre ele, né? Sobre Sim. o bispo. E eu achei interessante sobre a ideia que ele fala sobre circularidade, né? Como modo de vida. Nossa, Uhum. para ele tudo é circular, o samba, ele fala dos cabelos, quando cresce, do cabelo que é redondo. E eu achei interessante, e quando você abordou de novo, veio na memória, né? O De novo, começo, né? meio, fim, né? A visão do retorno, a continuidade. Assim, é um pensamento muito bonito, né? O gira da gira na gira, Na gira, né? assim. Que é a ideia de movimento, né? Ciclos. Então ele fala sobre isso, né? A circularidade. E eu lembrei dele, Nego Bispo. Eu gosto dele, né? Que ele pensa sem limite, né? Sem fronteira, né? Que o nosso pensamento também não tem limite, né? Que a gente se sustenta, né? Na escrita. Eu acho bonito. Eu gostei da fala dele. E eu até pretendo me aprofundar mais dentro dele. É Acho... ótimo. E quando você falou de circularidade, na hora veio, Já? tá? Foi isso É. que eu queria ver, tá? É o que eu realmente me apaixonei pela forma que ele fala. Eu conhecia ele, mas não tão, assim, nesse contexto. Sim. Não nesse contexto da circularidade. Mas quando você falou, na semana passada, eu lembrei. Uhum. Tá bom? Era Tá bom. isso. Não, é interessante que eu assim, já tem muito tempo, acho que desde quando eu me entendo por gente, que eu questiono certos conhecimentos que a gente, a, a gente aprende na escola, né? Então, eu me questionava muito. A primeira coisa que eu me questiono é a questão da descoberta do Brasil. Será que descobriram mesmo? Porque já tinha índio aqui. Aí outra coisa são as questões justamente.
onde essas pessoas, de onde eles tiraram, né? Esses cientistas. Boa noite, Melânia. Agora tá vendo ela. Então, assim, já desde muito tempo eu me questiono que os cientistas que nós conhecemos, eles tiraram de algum lugar, não foi simples, foi observando, e não foram de onde, qualquer lugar. Eles foram lá buscar justamente aonde? Lá no berço, que é a África. Foi lá que eles foram buscar. Eles passavam muito tempo lá estudando e pesquisando e pensando e filosofando e criando ideias sobre os conceitos que ali estavam. Qual foi a diferença? Porque eles escreveram. Então a fala, né, ela deixou de ser importante para ser importante a escrita. E como é difícil para quem cresceu ou quem é da oralidade aprender algo escrito, não é? Muito complicado. É muito difícil. E talvez seja por isso um dos motivos que existe um enorme número de reprovação, de saída da escola, certo? Porque não se identificam, porque não conseguem ver sentido nisso. Aí você pensa assim, igual o aluno que pergunta assim, professora, por que eu vou entender isso, uma equação de segundo grau, se eu não vou fazer isso mais nunca? Certo, tudo bem, eu compreendo, mas não é esse tipo de pergunta que eu estou querendo. Porque se a gente permanecer nessa pergunta, no caso da matemática que eu acabei de tratar, a gente ainda está na matemática branca. Nós não estamos tratando da nossa matemática, né? Que quando a gente vai falar da oralidade, né, de trabalhar, é a prática, é a fala, né? Então, nós somos da prática, do fazer, sem querer. A gente vai fazendo. Então, talvez são choques que a gente percebe que vão acontecendo no ambiente escolar, né? Não é só o porquê. A pergunta correta não seria o porquê, mas de onde vem esse porquê? Então, o porquê que eu estou estudando isso, beleza, mas antes dele existe de onde? De onde eu vim, né? Quais são as minhas raízes? Então, são perguntas que a gente tem que fazer antes, para a gente poder efetivar o ensino. Então, a oralidade, ela foi tratada sempre nisso daí. Não é à toa que, para quem é católico, evangélico, nós temos a Bíblia. Antes mesmo da Bíblia, de ser escrita, ela era passada por meio da oralidade. As histórias, né? E aí vem aqueles que dizem assim, mas não foi fulano que escreveu, como é que você sabe se essa história é verdadeira? Trata-se da oralidade, do passar de geração em geração a história que está presente. Então, por que não mais bonito você conhecer a história do ancião da comunidade quilombola de Palmeiras e você sentar, ou ele mesmo, se ainda estiver, né? Se ainda estiver em vida, a gente sentar, escutar o que ele fala, né? As dificuldades, a vida, os causos, as situações, e mais tarde, em outro momento, né? A gente relembrar. Então, o mais novo relembrar, uma criança lembrar, mas isso já aconteceu, e falar o nome do ancião da comunidade. Então, é importante, ele vai permanecer ali, ele será o seu ancestral em um determinado momento. Então, a gente tem que pensar que essa oralidade ela é necessária, importantíssima como todos os outros valores, né?
Então, a gente tem que pensar que, quando se trata da oralidade, nós lembramos dos griots. Os griots, eles são muito... Eles são... Eu não sei se no candomblé tem o seu griot, né? Tem os griots. Agora, eu não me recordo na Umbanda se tem. Tem, Rosana? Você sabe me dizer? Eu não sei te falar se tem. Eu vou verificar isso. É uma pergunta. Perguntar pro Christian, né? É uma pergunta que vai ficar para o Christian, para Não, é que você quinta-feira. perguntou, eu tava pensando aqui, não sei. Mas vamos perguntar um pouco aqui, peraí. Tá, Vou perguntar. Uhum. pergunta. Então, assim, nós temos aí o oh, meu Deus do céu, Ramptembá, né? Que ele é mestre na tradição oral africana e defensor da oralidade, certo? Então, ele defendia muito essa questão dos próprios griots, né? Desse momento de fala, não só na fala, mas por meio dos contos, né? Que ele falava para ensinamento de lições, certo? Então, quando você percebe uma pessoa que ela vai conversar com você, mas ela conversa por meio de contos, é um valor ancestral da oralidade. Porque para ela faz mais sentido ela te contar uma história do que ela simplesmente falar o fato, do que ela te dar uma resposta simples. Então, essa oralidade, né, ela é perpetuada por meio dos griots, né, que são contadores de histórias, né, fundamentais para a permanência da humanidade, né? E eles carregam nos seus corpos lendas, né? Feitos, canções, lições de vida em uma população, envoltos de uma magia própria, específica dos que encantam com o corpo e com a oralidade. E quando eles paravam para contar, quando eles iniciavam a contar, a cantar, a falar, todo mundo parava. Porque eles tinham a responsabilidade de carregar toda a história, né? Todos os contos ancestrais. Pegar toda aquela memória e trazer para os mais novos. Então, não é simples assim. Então, diante de uma comunidade, quem seria o griot? Será que as nossas comunidades hoje, comunidades quilombolas, elas possuem os griots? Aquele que sabe das histórias, dos causos, dos acontecimentos de cada um da comunidade, situações importantes, né? Normalmente a gente não tem uma identificação própria, né? Mas tem aquelas pessoas que sempre nos contam situações que ninguém mais lembra. Fala, Rosana. Peraí. Peraí. Ó, tá recebendo a resposta. Tá me explicando. Peraí. Tá. Ele falando aqui que griou na Umbanda. Ai, peraí, como é que explica? É Ah, chamado de ancião ciante terreiro, conselheiro da casa, da corrente, médios de coroa aberta ou médios antigos. Na verdade, não são chamados de griots oficialmente, né? Ele estava explicando isso, Pet, o que explicou mais aqui? Deixa eu entender. Eu não sabia, ó. Ogã ou curimbeiro. É que isso é o diz. Christian? Não, a menina que está. Que é da Umbanda. Ela escreveu um tanto Ah, de trem aqui, eu não sei explicar, não. Mais ou menos, ela falou mais ou menos é isso: ancião, ancião do terreiro, conselheiro, né, que são médios antigos, pelo que ela falou aqui. ah, Médios de coroa aberta, que são pessoas com longa caminhada, com profundo conhecimento. É isso que ela diz. Existem os griots, mas não com esse nome. entendi. Obrigada. Não o específico griot, né? Não são chamados griots oficialmente. Entendi. Mas eles que existe uma hierarquia dentro da cultura umbandista, ela disse aqui, ó. Ó, Mas que o amigo dela que faz as gírias e poder explicar, mas hoje não pode. não Ah, pode, né? então, tá, deu para entender mais ou menos o Deu que para é. entender que fica por meio, né, dos É, anciões da própria, lá dentro isso. da Umbanda, né? Então, Eu esse entendi.
Eu entendi, sim, nesses anciãos, que são pessoas mais velhas e experientes que carregam a memória, né? É a história da casa, e os Isso. conselheiros. Dá para, assim, pelo jeito que ela escreveu aqui, que é uma hierarquia, né? Vou pesquisar isso aqui no chat. E isso é interessante, Rosana, porque retomando a ideia da minha própria família, para todo mundo ter uma visão assim mais clara do que a Rosana está falando, que eu acho que vocês já perceberam, né? Que, por exemplo, quem falava mais na roda da família inteira eram sempre os mais velhos, Os mais velhos, né? sempre os mais velhos, velhos mesmo. Então, era minha avó, ela tomava conta para contar as histórias de toda a família. Gente que a gente nem sabia mais que existia. Ela e mais 4 que vinham depois dela, né? Então, os demais, eles entravam em poucas histórias, né? Conversando, dialogando, não conduzindo. Olha, chique. Diz que tem até guardião de cantigas, tradições, de fundamentos, que cada um é diferente. Olha, Olha, sabe? interessante. Sabia não. Também não sabia, não. Eu conheço mais do candomblé do que da Umbanda. Da Umbanda, estou conhecendo muito, né? Vamos perguntar ao Cristo mesmo, procede. É para o Christian que eu vou perguntar também. Ah, não, Falei, vamos Cristo, perguntar. falei, o que é isso aqui, Cristo? Me explica. Se tiver, vou chamar ela. Ô, Cristo, cadê você? Isso. Não, tá isso aqui. Mas interessante, eu não sabia. Mas É. realmente, dentro da Umbanda existe realmente o griot. São Uhum. chamados de guardião da memória, da tradição e da sabedoria. Ó, chique. Que bonito, bonito. É Muito bonito. justamente isso. Muito bonito. Ó, tanto que o povo faz assim tem um preconceito, né, uma ideia, né, totalmente, né? Olha para você ver. Uhum. Guardião da memória e da tradição e da sabedoria. Olha, eu não sabia. Sim. Vou Eu fico, agradecer aqui. eu fico Vou até- pensando. Ah, vai guardar? vou agradecer, vou salvar aqui, vou agradecer a Nathalie aqui pela. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Rosana. Então, assim, uma outra. Eu fiquei me perguntando, né, durante esse momento dessa questão de pensar em relação à oralidade. Eu sei que na escola a gente tem uma grande rotatividade de alunos, né? Mas por que a gente não poderia ter algo do tipo? Um griot dentro da escola. Aquele aluno que você vê, percebe que ele está ali, que é da comunidade. Seria assim meio. Eu fico perguntando, não seria algo que desafiador, né? Porque aquele aluno, ele está num momento de passagem, né? Se ele entrou no sexto, no nono, ele pode estar saindo, mas a gente tem que pensar naqueles alunos que têm uma boa memória, né? Um bom discurso, uma de fala, né? Seria algo, aquele que sabe contar história e que, por mais que a gente pense, ele pode conduzir, ajudar a conduzir os eventos da própria escola. Fiquei imaginando. E algo a se pensar. Não sei se eu estou assim, né? Porque a realidade da escola assim, é bem muito adversa, né? A gente sabe disso. Sabe que não é fácil. Mas seria interessante termos um griot, um aluno. Aí, se a gente for pegar as outras escolas, nós temos os grêmios. E tem o pessoal da comunicação. Não é que eu queira copiar. Eu quero pensar numa ideia de oralidade. Numa ideia de trazer a condição do griot para dentro da escola, né? Então, seriam coisas que a gente teria que pensar, mas isso também tem também a comunidade quilombola, Palmeiras, né? Que se a gente pensar, talvez não seja identificado como griot, mas pode pensar nos mais
nos anciões, né? A gente tem que pensar neles. Então, eles vão falando, e possivelmente nós teremos essa roda com eles, para eles falarem, né? Para a gente tratar da memória, tratar da ancestralidade, tratar da religiosidade. Sei que, às vezes, né, em Santa Cruz nós tivemos essa experiência de tratar da religiosidade e espiritualidade. Espero também que em Palmeiras a gente consiga, né? E eu acho importante, né? E não me sinto nem um pouco desconfortável, né? Mas, assim, a memória é ótimo a gente pensar nessas relações, né? Nessas condições. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu coloquei um vídeo. Coloquei aqui um vídeo, deixa eu ver se vai aparecer, sobre a lição do camaleão. É uma história que Rantambé, ele vai tratar, né? E Rantambá, né? E eu queria que trouxe para vocês ouvirem um pouquinho como que se trata. Deixa eu ver se vai aparecer aqui a legenda. Certo, já não passou mais a legenda, que foi... Deve ser problema do vídeo, porque a gente tem que pensar que é um vídeo bem antigo, né? Então, ele já faleceu há muitos anos, e esse vídeo foi o que ficou. Os outros, praticamente, a gente não consegue encontrar muitos vídeos em que ele está dando ensinamentos, mas ele perceba que, por meio
de um ensinamento com base na observação do próprio Camaleão, ele trouxe diversos ensinamentos que a gente precisa carregar. A prudência, o cuidado, o compreender o outro, né? Então, sempre tratando de um ponto, de uma observação com base na natureza e ensinando como que deveria ser os nossos comportamentos, certo? Então, é essa oralidade que se faz presente diante de tantas comunidades, também não só a quilombola, mas que se perdeu, né? E neste mundo tão alvoroçado, as pessoas querem sempre respostas óbvias. E, diante de um ensinamento desse, por meio da própria oralidade, se faz pensar, analisar o que a gente precisa fazer, né? Então, e aí a gente volta lá na questão dos guardiões da memória, que a Rosana falou, né? Então, é isso. Ele vai dar um conselho, mas um conselho que te pense, faça você pensar sobre a situação. Não é uma resposta própria, é única, né? E veja que a própria identidade quilombola, né, negra, melhor, ela não é única. Ela não é única. Nós não estamos tratando do único, do uno. Nós estamos tratando da multiplicidade. Porque já desde a diáspora, nós já foram vários que vieram, de várias tribos, né? Então, essa multiplicidade gerou o que somos hoje. E que está presente na própria, já mesmo que você, existem seus momentos de encontro, né? Boa noite, Cláudia. Então, existem esses momentos de encontro, né? Boa noite. Esses momentos de encontro de uma identidade com a outra, mas depois a diáspora, com a diáspora, elas se uniram. E isso deve permanecer. Então, o papel do griot, ele é muito importante, né? É para que se mantenha o costume, o equilíbrio da própria comunidade. Né? Então, ele vem trazer esse equilíbrio por meio da sua oralidade, da sua vivência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, né? Então, se a gente pegar a ideia do branco, né, com a ideia negra, fazer essa relação é como o filósofo. Ele é o filósofo. É ele que vai dar o direcionamento. É ele que vai levantar questionamentos. Certo? Então, ele tem um papel importantíssimo. Continuando, né, nós temos né, a energia vital. É o axé. O axé é aquela força, né? A vontade de ver, de aprender, com vigor, é a alegria, é o brilho no olho, né? É acreditar na força do presente, na força daqueles que vieram antes de mim, né? Em nada se assemelha à norma, né? À burocracia, aos métodos rígidos e imutáveis. Olha aqui de novo, né? É o múltiplo. É aquilo que move. Né? Pelo contrário, né? Tudo é uma possibilidade para quem é guiado pelo axé. Eu queria que a Rosana falasse um pouquinho do axé para a gente. Como que é? Não sei se ela está aqui agora. Tratasse um pouquinho, ou alguém também queria falar um pouquinho sobre o axé. Porque essa força vital está presente em nós, né, nos negros, desde muito tempo. Então, é uma força que transpassa sobre cada um de nós, vai para
para a terra. Oiê. Para tudo aquilo que está envolto a nossa volta. Na verdade, Nayara, né, o axé mesmo, a palavra, né, eu acho que o Christian até falou, né, que é de origem iorubá, ela não Então, trata apenas de uma a saudação, gente né, tem como, que como você disse, pensar ela representa assim, também, né, força vital, né, poder de realização, né, deixa eu passar energia um pouquinho aqui sagrada, para né, frente. então a palavra é muito forte, né, Minha axé, internet está travando de novo. né, E aqui a gente já vem ah, para a ludicidade, né? Então, assim, o axé é aquilo que nos move, é aquilo que vai mover o negro, né? É aquilo que vai estar presente. Muito forte. Rosana, eu vou pedir para você repetir de novo, porque minha internet estava ruim. Tô achando que minha internet está caindo de novo. oi. Voltou aqui. Estava entrando aqui pelo celular, né? Para ver se retorna, né? A ligação. Aí, bem na hora, voltou, né? Aos poucos aqui está estabilizando a imagem de vocês. Agora estou vendo a Melânia, né? E aí a gente vai indo, porque na hora que a Rosana ia falar, a minha internet começou a cair. Já falou que estava sem conexão, nem mexi. Deixa eu tentar compartilhar de novo a tela. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo aí? Ah, que bom. Então, assim, eu vou deixar minha câmera ali fechada aqui só um pouquinho para deixar estabilizar, tá? E na hora que estabilizar, eu abro, ok? Então, assim, né? Como a Rosana estava falando, é justamente essa questão, o axé, essa energia vital, ela é justamente o sagrado, né? Ela vai nos levar à condição do sagrado. Então, nesse momento, é quando
esse brilho, ele vem, ele vai circular, né? Ela vai aparecer. Eu, assim, fico pensando, porque, às vezes, quando eu vou tratar do axé, parece que ainda ficam faltando palavras para defini-la. Porque é algo que está presente e que faz, né, nos trazer essa alegria. E aí eu lembro de outra condição. Por que dizem que nós, brasileiros, somos diferentes? Por que nós somos tão alegres? Porque existe o axé. Porque a forma de responder, né, a toda questão de opressão, de preconceito, foi por meio dessa alegria, desse vigor, deste brilho, né? Então foi por meio Nayara, foi. a origem da palavra, né, que vem da língua iorubá, ela Hum, significa a palavra axé, poder de comandar, fazer acontecer, energizar, que é o princípio criador do universo. Esse olha, é o significado real em iorubá da palavra axé. Bonita. muito bonito. Então, muita axé para nós, muita energia. Tem que energizar, ó. E eu fico pensando, né, agora, eu falo assim, voltou a circularidade. É muito. Nossa, Tudo, tudo interligado, tudo interligado. sempre presente. É, o Nego Bispo falou isso, né? Né, sempre presente. Ela nunca, não vai sair, não tem como. Não. Poder de comandar e fazer acontecer, energizar. Agora que eu estou vendo as mensagens, agora está aparecendo. Isso, eu acho que é energia vital. Né? Ele é vital. É o poder, é aquilo que emana, cria, né? E faz acontecer tudo. Eu acho belíssimo a condição do axé, a ideia do axé, né? Essa força, muito belíssima. E muito mais bonito quando você fala assim, axé para nós, né? É muito bonito pensar dessa forma. E continuando, né? Nós temos aqui a ludicidade. E aí eu entro na condição de por que tanto que nós, na escola, precisamos tratar de forma lúdica. Por quê? Por que aquele ensino que às vezes você senta, é um ensinamento, você senta e você recebe, não estou falando da educação tradicional, estou falando do fato do conceito, do conteúdo, né, da forma de estudo branco, né, trazido da Europa, para nós, imposto, sem querer, né, querendo, mas foi imposto. Por que não é aceito? Aí a gente retorna lá no começo, né, que a gente estava falando na aula. Então, porque a gente tem essa necessidade da ludicidade, porque nós somos o fazer. Agora você perceba, né, que enquanto esse tipo de conteúdo, de ensino, ele é tão direto, objetivo, determinístico, ele não alcança todos tudo que está em volta ou em torno de uma própria comunidade. É como você fazer uma pesquisa e dizer assim que metade da população, ou vamos pegar isso mesmo, metade da população do Brasil está em dívidas. Pronto. A população está endividada. E quais são os por quê? O que está por trás? Por isso que a escola escolar quilombola, ela tem esse diferencial. Ela carece, né?
E eu sei, gente, e eu tô assim, impressionada com a escola de vocês, com a forma como vocês trabalham. Estou curiosíssima, né, para conhecer a escola, a unidade, porque assim, é muito bom ver todo essa ideia de coletividade de vocês, o fazer, o desenrolar, as aulas, do jeito que deve ser. É ótimo. Né? E semana passada nós tivemos a resposta, né, de que com o conceito do IDEB muito bom, né? Estamos aí, a escola está entre uma das melhores, a melhor nota do IDEB. Isso é maravilhoso. Então, essa questão da ludicidade, né, ela era muito utilizada quando os mais velhos queriam ensinar as crianças. Estratégia de jogos, né? E até para se inserir os jogos em determinadas escolas, é muito dificultoso, porque se percebe somente a diversão, a brincadeira, não se percebe os objetivos que estão por trás. Mas lá na África, nos nossos antepassados, após a diáspora, isso foi mostrado. Isso era utilizado para ensinar mesmo, ensinar inúmeros conceitos, né? E, e é patrimônio cultural. Então, quantos conhecimentos não estão atribuídos a um único jogo, como anteriormente o Ancala, né? E esses jogos também eram passados para os guerreiros, para estratégias de guerra. Então, a gente tem que pensar que essa ludicidade, ela já está inserida na gente. Porque quando a gente está estudando, às vezes, é muito mais simples a gente levar para uma forma mais agradável, que eu posso dizer. Mas quando eu falo agradável, estou tratando da ludicidade. Justamente por isso. Então, essa forma de ensinar os mais novos era atribuída por meio dessa ludicidade de jogos dos próximos mais velhos, para toda a forma daquilo que era necessário no momento para a própria comunidade. Né? Então, está aí o que está uma das raízes da nossa necessidade de ludicidade. E é impressionante como você vai em informações, né, continuadas de professores e cobram-se a ludicidade, mas não compreendem de onde que é a ludicidade. Mas quando você vai fazer a ludicidade, isso não acontece. Não estou falando que é na escola de vocês. Tá? Estou falando fora. Uma unidade escolar qualquer. Né? Então, assim, é complicado, mas necessário. Porque você ensina coletividade, né? Você ensina o cooperativismo, certo? Você ensina estratégias, certo? Você ensina um raciocínio lógico, para a gente pegar um termo, né? Um termo para identificar, para entender. Então, eu sou apaixonada por essa questão de jogos, dessa questão da ludicidade. Trabalhei diversas vezes com os alunos por meio de jogos. E o pior, quando você pensa no conteúdo da própria escola, quando você está trabalhando, e você vai remeter essa questão histórica, para onde é que a gente vai? Para a África. Então, quando eu trabalhei durante um ano os conceitos de jogos com os alunos no ensino médio, nós trilhamos o caminho da história. E para onde que a gente foi? Para a África. Foi lá que começou. E os alunos reconstruíram, né, isso numa escola regular, né, reconstruíram jogos utilizados na África. E foram os que eles mais gostaram.
e que eles perceberam valores, né? E até hoje estão lá na escola. Então, para ver a importância, a necessidade de se trabalhar, né? Eu creio que na escola deve haver, né, algo. Então, a gente continua. Questão da ludicidade, porque a gente tem a capoeira. A escola de vocês tem um grupo de capoeira, né? Não tem? Então, estão agora em competição. Não sei se não sei quantos alunos participam, né? Dessa roda, do grupo de capoeira de vocês, mas eu sei que é uma atitude ótima, maravilhosa, porque foi por meio dessa roda que a gente tem a ideia, né? Como é que eu posso falar? Anteriormente, mas a gente sabe que ainda está presente, a capoeira, ela vem com a ideia de quê? De ritos mágicos, né? E da ideia do sagrado. Só que ela também remetia às questões de preconceito. Tanto que em determinadas regiões, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente pode dizer isso, aquilo não era permitido para os demais da sociedade. Era um grupo específico que trabalhava com isso. Mas grupo específico que? E eram descendentes diretos. E eu falo isso direto, isso até me incomoda, porque de certa forma também sou, né? Mas a gente fala, né? Mas assim, que se permanece ali só na família, né? Negra. Ou que eram provenientes de comunidades quilombolas e vieram para a região, né, urbana. Porque nós temos que pensar na questão do próprio local, se a comunidade está fora da zona urbana ou se ela está dentro, por meio da comunidade urbana. Então, são conflitos e situações que são diferentes, certo? A gente tem que pensar. Então, essa questão, e justamente quando você sai de uma comunidade quilombola e vai para a zona urbana, acontecem muitos problemas, muitas situações, a gente já sabe. Mas a gente tem que pensar, no caso da capoeira, somente, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, dependendo da região em que você está, e que ela foi realmente aceita. Ela começou a ser aceita, não que ela realmente, mas que ela começou a ser aceita. Isso por uma ideia nacional, né? Para um apanhado de comunicação nacional. Quando eu falo apanhado de comunicação, é o quê? Por meio de televisão, né, de internet, ficou mais perto, mais próximo dos demais. Mas a gente sabe que hoje, ela é bastante forte, nós temos diversos mestres aí, né, que transpassam, que mostram, que têm um poder de fala muito grande. Então, antigamente, era um jogo que era associado aos ritos mágicos e sagrados, né? Dependendo do lugar, era reservado apenas para os homens, né? Ou para os homens mais velhos, ou ainda era exclusivo dos sacerdotes, dependendo, né? Porque a gente sabe que é um momento, um local de luta, certo? E aí, entra aqui eu trago uma roda de capoeira. Por quê? Porque na escola já possui um grupo de capoeira. E aí a gente vai tratando algumas coisas aqui. Eu gostaria de saber se vocês já trabalharam, se não trabalharam. Porque a capoeira, ela é algo assim tão complexo que ela abarca tudo que a gente já falou. E é uma forma de preservar. Então, quando a gente pensar aqui, aqui eu trouxe aqui o Mestre Fumaça, mas esse Mestre Fumaça, ele é de São Paulo, de Ribeirão Preto, e tem um outro Mestre Fumaça também que eu conheci,
que eu já conheço um pouquinho mais, é do de Arraias aqui, né? Ele é da comunidade Calunga, saiu aos 7 anos de idade da comunidade e foi para Arraias, né? E em Arraias, depois ele se encaminhou junto com a família, para Brasília. E lá em Brasília ele conheceu a capoeira, de fato. E foi por meio da capoeira que ele conseguiu superar tantos traumas, né? Isso são os relatos dele, tantos traumas de preconceito que ele sofreu, né? E hoje ele faz um papel de não só contra o racismo, contra o preconceito também religioso, contra o preconceito da própria capoeira, como também ambiental, né? Então, ele trabalha tudo isso, né? E nas escolas, juntos com as escolas, né? Ensinando crianças, e é muito bonito o trabalho dele, né? Vamos abrir aqui a nossa roda aqui de capoeira. Então, veja aí, né? Veja aí. Deixa eu voltar aqui. Que agora eu vou fazer algumas perguntas, né? Primeiro, quem é que está comandando a roda? Alguém sabe? Uai, quem toca o tambor, eu acho. Eita, Milândia. Alguém mais? Deve ter um mestre aí, qualquer deles é um mestre, né? Um mestre principal da capoeira. Tem. Não sei se não vai ser o tambor, não. Deve ter um deles aqui, é o mestre da capoeira, o principal. O mestre? Ah, Kátia? Não, também não consegui identificar. É porque talvez seja o vídeo e às vezes a gente não consegue ver. Só que o mestre da capoeira aí, neste caso, né, ele está sendo esse cara bem aqui, ó. Vocês estão vendo aí? O de camiseta preta? É o de preto, Rosana, isso mesmo. O de preto. Ele tá com o berimbau e vejam que tem todo o movimento. Então, eles primeiro vão, para quem vai entrar na roda, né, eles têm que ir próximo dele, né, pedir a bênção e ele autoriza. E como que ele autoriza? Ele baixa o berimbau. Quer ver? Vou voltar aqui só para vocês verem aqui um pouquinho, ó. Ó, observem aqui. Ó, baixou o berimbau. Aí, quando ele baixa o berimbau, ele está autorizando, abençoando eles a entrar na roda.
para dançar. Então, assim, veja que existe uma organização, certo? E eu, assim, eu fico, assim, maravilhada, porque dentro da roda de capoeira existe essa tem a questão da musicalidade, a questão da oralidade, né? Da corporeidade também, certo? Tem a questão da memória, da ancestralidade, porque dependendo da música que eles cantam, eles vão trazer a ancestralidade deles, né? Então, perceba que esse movimento realmente é para traz o sagrado, né? Para dentro. Então, dentro da própria roda. Porque, assim, existem os momentos, existem as músicas, claro, né? Específicas. Então, músicas para cada momento. Então, quando eles só entram quando eles recebem a autorização, eles pedem a bênção, não só do seu mestre, mas porque o mestre ele vai carregar toda a ancestralidade. E eles também possuem, cada um, o seu apelido, que vai determinar a forma como eles rodam, como eles lutam ou como eles dançam, né? E essa capoeira, ela vai, ou essa roda, ela vai ficar ali fixa. E se torna uma afronta quando você está assistindo uma roda de capoeira, você está sentado. Porque aquele momento, ele é um momento sagrado. Então, tem que ser feita essa roda. Isso não pode estar disperso. A presença da circularidade já está nela. Então, eles vão se manter, veja que a gente consegue só ver um determinado ponto, mas para quem vai assistir, ou para quem vai, né, é necessário, tem que ser respeitoso, tem que ser pensado de uma forma respeitosa, o quê? As pessoas também ficarem em pé, em volta, em roda. E as músicas vão trazer todo um peso, dependendo da situação, da condição, em que vai conduzir a forma como os guerreiros ou os dançarinos vão estar ali, no meio. Porque nós temos músicas de luto, nós temos músicas com questões ambientais, como eu falei, músicas que vão tratar da ancestralidade, músicas que também vão conduzir como cada um vai fazer ali dentro, como que a luta, como que eles vão estar dentro, como que eles vão se comportar. E aí, pode falar. Acho que a carta está só digitando. Então, assim, essa questão também da musicalidade, da forma de tratar, a gente tem aquele que conduz, tem aquele que fala, né? Aqueles que repetem, né? Os que tocam. E aqueles que vão só para dentro da roda. Então, é algo que a gente tem que pensar em sempre manter ou de se ter. Só o fato da escola de você já ter é algo maravilhoso. E por hoje já estarem lá competindo. São competições que você fica assim angustiado. Muito angustiado. Né? Porque você nota ali que realmente vai machucar. Né? Então, vamos continuar aqui, que a gente ainda tem um pouquinho mais à frente aqui. Então, assim,
né? Aqui é o mestre Fumaça que eu estava falando para vocês de Arraias, né? Que ele faz esse projeto de papel social. Eu trouxe ele porque ele é um pouquinho mais próximo do que o outro que a gente acabou de ver, que é de São Paulo. Então, por ser mais próximo aqui da nossa região, né? Claro que eu não coloquei no caso de Palmeiras, porque ainda não conheço. Mas eu espero que eu possa, né, colocar o mestre de vocês na próxima apresentação, né? Que eu quero carregar o nome de vocês, não um pouquinho mais longe de nós, tá? Vamos lá. Vou parar aqui. Vou funcionar a internet. Mas veja assim, é tão interessante a questão do code da própria do apelido, que determina não só característica, como ancestralidade, como também a forma que a pessoa vai se conduzir durante a luta, durante a dança, né? Como é forte, né? E necessário para cada um. Então, quando você busca um nome para capoeira, né? Você está chamando todos os ancestrais. Então, você tem que ter um nome que é específico de um ancestral seu, para você carregar na memória. Então, você vai continuar, né? Vai continuar o nome daquele seu ancestral ali, da roda da capoeira. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vou parar a o vídeo está partilha pausando para de vez poder em quando, voltar. mas estou ouvindo. Ai, que ótimo. Ô, Kátia, obrigada. Eu parei aqui só para dar uma estabilizada na internet, né? Aí eu vou retornar, assim que ela melhorar aqui para mim. Porque para mim tá muito devagar, né? E aí, para que ela não falhe de fato, aí eu retorno na apresentação. E é porque a gente tá terminando a nossa aula. Por isso que eu não tô dando sorte com a internet. Mas de todo mundo me ouvindo, beleza, me vendo. Eu vou voltar a partilhar. Aí qualquer coisa eu vou fechar minha câmera, tá bom? Só para terminar aqui a apresentação. Chega a estar carregando. Seguir. Aqui. Não sei se apareceu. Está aparecendo para vocês? Achei a arte mestre pirata contra o mestre. Ah, já é uma opção aqui, tá vendo? Vou pegar bem aqui depois. Para que eu possa ver. Porque aí eu vou colocar na apresentação os mestres daí. Não, os outros. Não tá aparecendo, né? Deixa eu tentar mandar de novo. Ó, lá apareceu.
Oi? Nayara não tá aparecendo nada. Agora tá só uma tela maior, mas agora apareceu a Apareceu, tela. né? Graças. Tá tudo certo. Uhum. É internet maravilhosa. Uhum. Problemas técnicos. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que o uso do português, né, que já foi determinado lá pelo Christian, né, e então a gente vai continuar pensando nessa ideia. Mais à frente eu vou falar por que, que a gente tem que tratar agora como português, né. Então, aqui são algumas, né, algumas frases de músicas da capoeira que elas não podem ser utilizadas por qualquer pessoa, certo? Mas eu trouxe aqui justamente porque são situações que podem ser utilizadas, por exemplo, na nossa aula de português, certo? Para ensinar, né, para ensinar os significados, os sinônimos, a gente pode ir trabalhando com o aluno, né? Algumas de antônimos, sinônimos, né? Podemos trabalhar também a questão mesmo do significado, certo? Então, por exemplo, olha a quebra gireba. Olha a quebra gireba. Isso é uma parte de uma música deles. Eu não trouxe o vídeo, mas eu queria trazer só os fragmentos. Que o que quer dizer? Quebrar a mandíbula. Então, se numa roda de capoeira isso acontecer, você está comandando, que é o que eu acabei de falar, você está incitando ou fazendo com que quem esteja lá, né, intensifique a luta e quebre a mandíbula do outro, certo? Isso também é uma forma de ensinar até a questão da própria agressividade para os alunos da sala, dentro da escola, né? Então, quando você vai tratar da própria canção, das cantigas, né? Das músicas trabalhadas dentro da capoeira, nós temos aula nós temos aula de português, nós temos aula de história, nós temos aula de educação ambiental, nós temos aula de matemática, nós temos aula de todas as disciplinas possíveis que tem dentro da escola. E ainda conseguimos ensinar outras coisas, como, por exemplo, às vezes bullying, que são situações como essa, que se uma pessoa que não conheça o significado, seja iniciante dentro de uma roda, ele pode simplesmente causar uma situação constrangedora de risco para a vida do outro, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a segunda, sua capoeira é ligeira e a minha é devagar, mas cuidado que o meu pode chegar. O que isso quer dizer? Né? Qual o significado dessa frase? Então, que o outro ele roda mais rápido, eu sou devagar, né? Né? O meu pé ele pode chegar. Ou seja, independente da forma como você rode mais rápido, eu posso simplesmente bater o pé em você também. Aí tem assim, o pau rolou, caiu na beira da mata, ninguém viu. Isso quer dizer o quê? Que o que acontece dentro da roda fica. Certo? Então, pode ter situações como essas, de alguém utilizar dessas músicas, e acontecer uma situação de se machucar, por exemplo, o iniciante, mas ele já diz a justificativa, aconteceu aqui e aqui vai ficar. Outra situação, sai, Catarina, sai do mar, venha ver Idalina. A musicalidade também presente, os verbos, certo? Essa questão não é nem dos verbos, da rima, né? Então, pensasse na rima. Sai, Catarina, sai do mar, venha ver Idalina. Por que Idalina? Porque seria mais fácil para rimar com Catarina. Isso quer dizer uma pessoa que está ali, está rodando, mas ela não age dentro da roda. Então, são ações que a música vai conduzir ações. Vamos, vem, acontece, faz acontecer, né?
Uma outra, ou bate, bate no batuque. Ou bate, quero ver bater. Quero ver bater, bate no batuque. Tá tratando de quem? De quem tá lá batendo no batuque. Você não pode mandar bater no batuque, porque senão quem tá rodando vai. Você tá falando para ele, ó, vai lá e bate no rapaz que tá lá com o batuque. Se você vai atacar quem tá no batuque, se ele está tocando, ele não vai se defender. Então, para quem está tocando também, cantando e conduzindo, ele também tem que ter atenção. Então, tudo que trata da capoeira são situações que a gente precisa trabalhar dentro da escola, mas que de forma mais lúdica, né? Então, eu acho ótimo a questão do trabalho com não só isso. Aqui eu tenho 2 vídeos. Eu espero que toque. Um é continuação do outro, mais ou menos. Recortes, são recortes. Vamos ver se passa. Que nós não falamos português, porque as grandes intelectuais desse território, segundo Lélia Gonzalez, são as mães pretas, porque foram elas que maternaram os filhos das mulheres brancas e que, portanto, deram um golpe linguístico, introduzindo no nosso vocabulário, nas nossas maneiras de tratar, sentir e produzir resistência comunitária, os fragmentos que foram apagados a partir dessa colonialidade do saber. E é por isso que é muito comum, até segundo Lélia, a gente não levar em conta que para o povo banto, o N vem junto com o G. Então, é por isso que a sua mãe vai à igreja, né? Ou você é chamado de ignorante, ou ainda, né, a falta, né, do L vai fazer com que a gente diga problema, Flamengo, frete seco, tudo isso que foi criado como ignorância, principalmente para a prevalência territorial que está no norte e nordeste do Brasil, mas que sim fala de resistência africana em relação ao nosso próprio repertório linguístico. Então, veja aqui, que ela explicou, e agora vem Lélia Gonzalez. De qualquer forma, esta mulher negra anônima, esta mãe preta, né, não é por acaso que os brancos gostam tanto dela. Né? Os brancos mais racistas adoram, né, a figura da mãe preta. Por quê? Porque foi ela quem socializou as crianças brancas. E nesse processo, é importante colocar... E que contava as histórias. Claro, né? Ao socializar, veja, a mulher em todas as culturas, ela tem esse papel, né? Ela é a socializadora da criança. Ela que introduz a criança na ordem da cultura daquela sociedade, né? E a ordem da cultura é o quê? É referenciar-se com os antepassados. É claro que ela não conhecia os antepassados dos brancos, ela conhecia os seus próprios antepassados. E nessas histórias aí, ela passa, né, todo um... ela passa por um inconsciente cultural brasileiro, uma negritude que a gente nem sabe que existe. E, por outro lado, é a prova mais patente disso, a meu ver, é o fato de que, no Brasil, ela africanizou, né, o português falado no Brasil. Então, assim, a importância da gente pensar a questão do português é justamente isso. Então, trabalhar as músicas, né? As cantigas que são tratadas dentro da roda de capoeira, a gente vai justamente trazer à tona a ideia, né? Dessa socialização, essa cultura trazida lá já junto com a diáspora para nós. A identificação dos termos, né? Talvez a gente não precise tratar de todo o tronco, mas normalmente nas escolas nós trabalhamos simplesmente o latim, né? O português nós estamos tratando somente do latim, mas agora a gente percebe que não é só as palavras que nós utilizamos no português não são somente, né, provenientes do latim. E certas construções que a gente tem aí, que você tem que falar o português corretamente. O que é o correto? Como é o correto? E essas perguntas a gente tem que se manter e fazer durante as aulas, porque certos termos que a gente utiliza, fale corretamente, como se já é tido aqui que essas palavras, o Flamengo, o igreja, o importante,
né? E outras palavras são tão importantes, são ditas e são levadas em consideração como algo errado? Não, não é. Então, assim, fechamos aqui com a seguinte, um questionamento, né? E uma frase, né? Aqui eu trabalho com relação ao capitalismo, que é a frase de Guattari, mas ele, não somente o capitalismo, né? Para as questões mais atuais, a gente pode falar que seria o capitalismo, né? Mas a gente sempre sabe que é muito mais. Então, o capitalismo se pondera dos seres humanos por dentro. Sua alienação pelas imagens e ideias, né, é apenas um dos aspectos de um sistema geral de servomecanismo. Quem é que está servindo nesse mecanismo? Quem está servindo dos seus meios fundamentais de semiotização, tanto individuais quanto coletivos? Então, a gente tem que pensar que essa condição de reprimir algo que é tão belo, né? Algo que é nosso já, é justamente para isso, para o ganho, para o bem. Aí eu venho com um questionamento. Diante de tal concepção, o que fazer para manter os valores civilizatórios afro-brasileiros presentes na comunidade quilombola? Ou na escola? Ou na educação escolar quilombola? Por muitas coisas que a gente falou, eu falei mais, né? Porque também a internet tá muito legal. Falei muito demais hoje. É igual, não, muito demais. Redundância, né? Mas, assim, falei muito, né? Já meio com medo de não dar tempo de terminar a aula hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também. Se vocês puderem falar, quiserem falar. Deixa de partilhar aqui. Às vezes, vocês podem me responder também com base no que você já trabalha na escola, dentro da sala de aula. Porque a gente sabe que a escola, o ambiente escolar, quantos projetos não são belíssimos acontecem e isso não sai. Por exemplo, eu me encantei porque, né, as meninas já falaram, vocês já comentaram sobre muitas coisas que vocês fazem aí, então, são coisas que a gente tem que começar a colocar, ir para o meio branco, né, e colocar para todo mundo conhecer, para outras escolas quilombolas também ter acesso. E aí o importante de toda a minha aula, de todos esses 2 encontros que tive aqui com vocês, é justamente para a produção do plano de aula de vocês. Para que sejam iniciadas as condições de griot dentro da própria escola. Mas digo, estou esperando alguém falar. E avaliar também a aula. Eu já levantei tanta coisa, e se eu ficar aqui falando, eu vou levantar mais questionamentos. Começa a questionar. Isso é próprio meu. Parece que minha internet caiu. Eu vi a Melânia e não vi mais. Não, ninguém... Então, vou falar da capoeira um pouco. A capoeira, você só vai receber o nome do batismo a partir de ser aceito no grupo, né? E daí eles te dão esse nome. Aí você já é pertencente a esse grupo da capoeira. Aí. Isso. Não falei, né? Muito obrigada, Melânia.
Eu tô cansadinha hoje, que eu apliquei prova no Saego. De manhã, tô desde as 4h40 acordada. Conheço, bem. Eita, meu Deus, nem imagino. Tá. Já que não tem mais ninguém, ou tem mais alguém para falar, eu encerro aqui. Eu achei interessante o português. Português. É porque eu nem tratei da pedagogia decolonial, não falei da questão do português direitinho, do jeito que eu queria falar, mas vamos iniciar, né? Eu não conhecia. Eu não sei se eu faltei essa aula aí que ele falou do português, mas achei interessante, porque é uma linguagem mesmo deles, né? Era, tipo, na canção tem a linguagem e a mensagem que eles queriam passar através dessa canção aí. Você tem que prestar atenção nela, porque ela tem outras coisas nela, né? Muitas coisas. E às vezes, quando tá na roda, a gente não entende, né? Não, eu estava até lembrando uma música que eu já fui da capoeira, meu nome era Pipoca. Pulava demais. Eu imaginei lá em Barbacena, na minha terra, em 1800 bolinha. Lembrando de que... só que na época, eu até lembro que a capoeira, a gente chegou a jogar de maculelê e de facão a gente jogava. Só que hoje não luta mais de facão, né? Dança de facão, né? Era uma dança, né? Primeiro você começava de maculelê e depois no facão. Hoje eu não vejo mais nem os mestres jogando. Só se for muito avançado, né? Joga com facão. Sim. Mas eu cheguei no facão. Menina, você... Há muito tempo que eu não via também a questão do facão. Você está perigosa, Melânia. Eu sou perigosa. Minha infância foi perigosa. Não, mas eu estava pensando, hoje não faz, né, mais isso. Mas a gente treinava muito com maculelê, porque é muito perigoso, né? De atorar uma mão e fazer... Maculelê é aqueles 2 pauzinhos, né? Você começa a bater e vai dançando, e joga com outro. Daí a gente chegou a jogar de facão, mas hoje eu nunca mais vi. Se torna bem perigoso também, né? Isso. Só acho que se deve jogar, acho que deve ser os mestres mesmo, entre eles. Né? Na Bahia ainda usa. Na Bahia ainda usa facão, então, ó, tá vendo? Lá, é perigoso, Rosana, lá. O maculelê, tá vendo? O maculelê é aquela madeirinha, né? Que os pais eles batem. Acho que só quando eu era criança que eu vi a do facão, que eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei muito... E era só uma família que fazia isso na cidade onde eu nasci. Só uma família. E todos eles, sabe? Porque tem que ter muito treinamento, né? E é muita seriedade e muito treinamento, né? Eu sei que... Ô, Mel, a gente podia ensinar os alunos, né? O maculelê, né? O maculelê é interessante, né? Eu nunca vi o pessoal aqui jogar maculelê. Eu vi uma apresentação escolar, aqui até mesmo em Goiás, com maculelê, com baquetas. Isso, com baquetas. Eu vou até mandar o vídeo para vocês. Me mandaram. É muito bonito a dança com maculelê. Fizeram junto com a fanfarra, só que a fanfarra não é uma fanfarra, a percussão, você sabe o que eles usaram? E ficou lindo, lindo. Pensa, agora você imagina. E é um instrumento de capoeira. Não me diz que é berimbau. Gente, eles usaram a fanfarra, eles colocaram um monte de instrumento e a comissão de frente com berimbau. Ficou lindo. E foi mulher e eles, a apresentação deles foi maculelê. Nossa, eu achei muito bonito. Até mandei pro Thiago. Falei, Thiago, vamos fazer? Acho que Thiago é animado, que faz ele fazer. Agora na Bahia ainda usa. Facão, mas é muito perigoso, né? Facão. É muito perigoso, Tem que dominar, né? Pensa, com pau você já vai matando, imagina com facão. Não, os meninos, é só o mestre, depois quando você tem que ter as faixas da capoeira, né? Tem que passar lá no período lá e depois você consegue brincar de facão, jogar. Não, melhor deixar o facão fora.
Deixa o facão fora. Vamos arrumar Vai. uns pedaços de madeira, aqueles cabos de vassoura, a De gente vassoura. corta. Isso. Mas Vai, vamos Melanie. pensar nessa hipótese. Gostei. Vamos pensar. Melanie, pois agora eu já fiquei curiosa. É você que anda ainda ensinando os meninos aí, é? Eu ainda faço estrelinha, tá? Mas eu não faço mais nada, não. É que eu fui ginasta olímpica também. Eu fiz atletismo, e eu fui ginasta olímpica, campeã paranaense. Gente, tá vendo? É assim que a gente Tem um descobre. histórico. Viu, Kátia? Eu fui campeã paranaense de barras assimétricas, que é aquela paralela, né? Olha, eu acho que você vai Aquela substituir o professor de educação com física, viu? Poder duas faltar agora. catacas e é reto, bem alto, assim. Eu sei. Viu, Belane? Hã? Logo que o professor de educação física faltar, eu sei que vai para a quadra agora. Mas precisa de equipamento, precisa colchão, precisa... Ih, tem que fazer maromba, um monte de exercício, menina. Não, usa Não a é bem grama. assim, não. A grama amortece. Todo dia minha professora colocava nós correr 5 quilômetros. Eita! Você pode ir pro lago, tá pertinho. Isso! Aí você contorna, né, Kátia? Aquele lago lá, ela vai ficar feliz. Dava para fazer, uai. É. Tem que ter tempo, né? Não, é só para descontrair mesmo. Que bom. Para descontrair. Pois foi muito bom, meninas. Então tá. Espero que tenham gostado, que eu gostei também, né? A companhia de vocês é muito agradável, né? Gosto demais que quando vocês vão falando algumas coisas assim para me aprender também, conhecê-las melhor, né? E é isso. E na quinta-feira será o Christian, né? E ficamos por aqui. Olha, eu quero presente. Quer um presente? Ah, aniversário da Rosana. Que dia, Rosana? Quinta, eu quero Quinta-feira. presente. Ó. Interessa. Pode mandar via Sedex. Tá bom. Eu já intimei o Cliff. Eu não quero saber, eu quero presente. Quer presente? Eu não quero saber, eu quero um presente da Bahia. Oh, Muita axé, falei pra ele. Nem digo, que eu acabei de lembrar, pensando assim, será que ele trouxe presente da Rosana, da Bahia? Manda mensagem pra ele agora de novo. Vou relembrar ele. Brincadeira, gente. Ai, gente. Então tá bom. Então tá Espero bom, que vocês então. tenham um bom descanso, né? E até quinta-feira. Tá bom, então. Fique com Deus, gente. Parar aqui de fazer o... Muita axé para todo mundo. Muita axé. Vamos terminar com axé hoje. Oh.